Você que está procurando um canal para aprimorar a sua aula, o seu conteúdo sobre as lições da escola dominical, você encontrou. Eu trago para você um conteúdo fidedigno às lições do primeiro trimestre de 2022 para facilitar o seu estudo. Eu apresento em sua telinha os principais versículos apresentados pelo comentarista para que você possa ganhar tempo e memorizar a aula. Além disso, amados, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, nós trazemos subsídios, versículos extra lição, que não estão contidos na lição, melhor dizendo. Trazemos ainda breves comentários, tanto para você que é professor da EBD, levar para a sua aula, como você, aluno que é dedicado no estudo da palavra e que também gosta de participar efetivamente da aula com subsídios em sua igreja, São versículos que nós apresentamos, a linguagem é fácil, objetiva, clara e respeita os tópicos, subtópicos e a dinâmica da lição aplicada pelo comentarista. Fique conosco e receba a palavra e as bênçãos de Deus. Vamos juntos? Olá, paz do Senhor, eu me chamo Pastor Júnior Pimentel e este é o seu canal EBD Viva. Semanalmente você tem um encontro conosco e o nosso material fica disponível na plataforma do YouTube. Inclusive, as lições anteriores estão organizadas em uma playlist. Você pode acessar, assistir, curtir o canal, você pode também deixar um like, um comentário e também se inscrever em nosso canal. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos faze-a conhecida. Abacuque capítulo 3, versículo 2, parte B. O tema da lição de adultos deste trimestre é a supremacia das Escrituras, a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. Hoje nós estudaremos a importante lição datada de 27 de fevereiro de 2022, intitulada As Histórias e Poesias Falam ao Coração. Vamos ganhar tempo já apresentando o nosso texto áureo, que está registrado no livro de Salmos, capítulo 119, versículo 107, que diz assim: Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Já a verdade prática nos remete à seguinte reflexão: os livros históricos e poéticos mostram a soberania e a sabedoria divinas. O relato dessas verdades produz fé e esperança em nossos corações. Vamos à leitura bíblica em classe de hoje, em que encontra-se em Deuteronômio, capítulo 6, versículo de 20 a 25, e Salmos número 119, versículos 105 a 108. Na tela. Quando teu filho te perguntar no futuro, dizendo que significam os testemunhos e estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou, então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor, com mão forte, nos tirou do Egito. E o Senhor, aos nossos olhos, fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que jurara aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos esses estatutos, que temessem ao Senhor nosso Deus, para que o nosso perpétuo bem, para nós guardar, em vida como no dia de hoje. E será para nós justiça quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos perante o Senhor nosso Deus, como nos tem ordenado. Salmos, como disse, 119, agora versículo 105 em diante. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jurei e o cumprirei, que guardarei os teus justos juízos. Estou aflitíssimo, vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua palavra. Aceita, eu te rogo, as oferendas voluntárias da minha boca,
Ó Senhor, ensina-me os teus juízos. Vamos aí então à palavra-chave coração. O centro da vida mental e espiritual é o termo usado de várias maneiras. O homem interior, com esse sentido, o coração tem segredos e é inescrutável. Aí estão as referências. O centro mental, o coração conhece, entende, medita, considera e se lembra, né? Já o centro emocional e o trono da alegria, da coragem, também da dor ou aflição. Irmãos, tem todas as referências, conforme está vendo aí, Provérbios 25, 20, da ansiedade, Provérbios 12, 25, do desespero, Eclesiastes 2, 20, da tristeza, do medo. O medo também expresso como estar desfalecido ou ferido. Número 4, o centro moral. Deus prova o coração, Salmo 17,3, Jeremias 12,3, vê o coração, aperfeiçoa e esquadrinha. O homem pode ter um coração mau, pode ser ímpio no coração e pode ser perverso ou enganoso no coração. Provérbios 11:20, 17:20. No entanto, a obra de Deus lhe dá um coração puro, Salmo 51:10, e novo, Ezequiel 18, 31, 36, 26. O coração também é o trono da consciência, né? E é o que recebe o amor e a paz de Deus, né? É a residência do Espírito e do Senhor. Então são várias referências aí que nós temos. O que vamos aprender, irmãos, na lição de hoje é que nós estaremos aprofundando o nosso estudo bíblico sobre as Santas Escrituras. Nessa lição nós vamos apresentar uma visão panorâmica, uma visão sistêmica dos livros históricos e também poéticos. Como poderemos também, irmãos, conhecer as histórias narradas no livro de Josué, as crônicas, né, que apresentam a experiência de Israel com os seus dilemas, conflitos e também milagres registrados nesses livros, e nós podemos observar, né, as provas do zelo e da providência divina do nosso Salvador. Já a literatura poética é sapiencial. Essa palavrinha sapiência significa sentenças morais e apontam para a sabedoria e a verdade do Altíssimo, né? Só trazemos isso para que os irmãos possam refletir como nós vamos iniciar. Vamos trazer também agora para os irmãos os objetivos na lição que são linkados com os tópicos da lição. O objetivo número 1 é destacar as narrativas de Josué e Juízes, apresentar as histórias dos reis de Israel e de Judá e conhecer a estrutura e as características da literatura bíblica e poética e de sabedoria. E o tópico de número 3, né, mostrar os princípios práticos para uma vida cristã. Aproveitando logo o tempo, nós vamos à introdução da lição de hoje. A Bíblia faz uso de gêneros literários para expressar a revelação divina. Nós já vimos, por exemplo, irmãos, no início desse trimestre, né, lá em Salmos, que tem um acróstico, né, número 119, que inicia com as letras do alfabeto hebraico, que contém 22 estrofes, contém poemas, o livro de Salmos, hinos, cânticos. E hoje nós vamos contar as histórias, né, do povo de Deus, como elas estão contidas ali. Os livros históricos realmente servem-se da literatura chamada narrativa, e os livros poéticos e de sabedoria recorrem ao texto lírico, com o propósito de despertar, irmãos, sentimentos. Em vista disso, na lição de hoje estudaremos experiências e instruções relatadas nesses livros, né, cuja mensagem ela nos fortalece, né, fortalece o nosso coração, na verdade, né. Nós trazemos aí para os irmãos já um subsídio extra, né, lição. Está lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17 e 18. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, ele nos gerou pelas palavras da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Que maravilha! Glória ao Senhor! Deus é maravilhoso.
O tópico de número 1, nós vamos adentrar no subtópico de número 1 também, as histórias do Antigo Testamento. E o subtópico é os livros históricos. Vamos iniciar. Após a morte de Moisés, Deus chamou Josué para liderar o povo na conquista da terra prometida, né? Lá em Josué, capítulo 1, versículo 2, vamos ler? Né? E depois sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. As gerações seguintes, para segurar a herança, disputaram espaço com outras nações circunvizinhas ali. Os registros desta experiência com Deus e a posse da terra são chamados de livros históricos. Trazem então toda essa narrativa, né? São um total de 12 volumes que retrata a história de Israel, desde a entrada em Canaã, cerca de 1400 anos antes de Cristo, até o tempo de Esdras, onde houve um grande avivamento, né? Época então que esse povo então se chegou a Deus. E Neemias, cerca de 400 anos antes de Cristo. Nesse período, Israel experimentou a providência, a proteção e também o juízo divino. Esses relatos demonstram que Deus controla o curso da história. Está nas tuas mãos a linha da história. Palavra alguma falhou e as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu, tudo se cumpre, tudo se cumprirá. Sempre estamos comentando, irmãos, ao longo das lições, que Deus tem, de fato, o controle da história em suas mãos e nada acontece se não for pela providência divina. Em Cristo, todas as coisas são reunidas, são agrupadas. Olha aí, nós trazemos mais um subsídio extra lição, Efésios 1, 9 e 10. Descobrindo-nos o ministério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nós vamos agora aproveitar, já adentrar no subtópico de número 2, as histórias dos juízes. Depois de Josué, os juízes governaram Israel até o profeta Samuel. Está lá em Atos 13 e 20. Né? E depois disso, por quase 450 anos, lhe deu os juízes até o profeta Samuel. São cerca de 400 anos com a atuação de 12 líderes. Nessa época não havia rei em Israel. Naqueles dias, né, aí como nós estamos vendo aí, não havia rei em Israel, e nos mesmos dias a tribo de Danitas buscava para si herança para habitar, porquanto até aquele dia entre as tribos de Israel não lhe havia caído por sorte sua herança. Né, esse texto bíblico que nós trouxemos aí. E cada um, irmãos, andava como queria. Naqueles dias, então, né, como não havia rei, né, aí cada um fazia só o que era reto, que parecia reto aos seus olhos. Por essa razão, a nação de Israel entrou em declínio espiritual que parecia mal aos olhos do Senhor, né? Fez ali parcerias com algumas pessoas e os filhos do Senhor fizeram mal que os olhos do Senhor e esqueceram do Senhor, o seu Deus, e serviram a Balaíns e a Astarote. Como resultado, os israelitas foram subjugados pelas nações vizinhas. Juízes 3, 12. Porém, os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. Então o Senhor fortaleceu Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel. Olha a mão do Senhor aí, né? Porquanto fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, como dissemos, e apesar disso, irmãos, sempre que o povo se arrependia, Deus levantava libertadores para resgatar Israel da opressão. É grande o amor de nosso Deus, o amor é incomensurável. Essas histórias apontam para a fidelidade e a misericórdia divina. O povo tinha uma promessa e Deus cumpre a promessa. Vamos trazer aí 2 Timóteo capítulo 3, né? Versículo de 11 a 13.
A palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se formos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Deus é imutável, a sua palavra é imutável. Subtópico número 3, as histórias dos reis. Por volta do ano de 1050 a.C., Deus constituiu Saul como rei de Israel. 1 Samuel 8:5, né? Vamos lá. E disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, Saul fracassou. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, e enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido um rei. Então Davi foi escolhido e recebeu a promessa de um reino que não teria fim ou glória, né? Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. Salomão lhe sucedeu, e após a sua morte o reino se dividiu. Israel no norte, Judá no sul, ambos os reinos rebelaram-se contra Deus e foram para o exílio. Em 722 a.C., Israel foi conquistado pelos assírios. Em 586 a.C., caiu diante da Babilônia. Porém, em 539 a.C., cumprindo a sua promessa, Deus restaurou o trono de Davi e o reino de Judá. A esperança messiânica se cumpriu em Jesus. Essas narrativas mostram que os planos do Senhor não podem ser frustrados. Jó 42:2 diz assim: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos podem ser impedidos. Trazemos mais um subsídio e apresentamos na história onde culminou a história aí, em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 15, a qual ao seu tempo mostrará o bem-aventurado e único e poderoso Senhor, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus a quem nós servimos. Sinopse 1, as histórias presentes na Bíblia são verdadeiras e dão testemunho de fidelidade e misericórdia divinas. Entrando aí no tópico de número 2, os livros poéticos e de sabedoria do Antigo Testamento. É importante que você acompanhe cada tópico com seus subtópicos, anote suas dúvidas e volte na lição após a conclusão para fixar o conteúdo e aprofundar-se no tema. Continuemos no subtópico 1, os livros sapienciais e poéticos. É isso que nós vamos estudar agora. Antes de introduzirmos esse subtópico, é importante esclarecer que nem sempre é simples distinguir poesia de prosa em nosso português. Vamos a umas dicas, irmãos. Olha, na poesia, cada verso do poema tem a sua própria linha de texto. Na prosa, não. Existem quebras especiais em linhas, 5 livros do Antigo Testamento são chamados de escritos sapienciais e poéticos, porque ensinam a sabedoria por meio da poesia ou da prosa. São eles: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. Eclesiastes foi escrito quase todo em prosa. Já o livro de Jó, Salmos, Provérbios e Cantares de Salomão foram redigidos em sua maioria em forma de poesia. De modo geral, a prosa ela retrata o modo como normalmente falamos, Traduz o que a gente no nosso dia a dia. E a poesia, não, ela expressa sentimentos e pensamentos mediante a versos que atingem o nosso intelecto. As emoções na Bíblia desse gênero literário trata da aplicação de uma verdade divina à experiência humana. Então, faz essa junção, Refere-se à sabedoria e à prática, mais do que teórica,
Eclesiastes 7,12 e várias referências. Nesse ponto, o comentarista da lição explica aí com vários fundamentos aí bíblicos e nós vamos destacar duas citações. Uma em Jó 28, que diz assim: disse ao homem, o temor do Senhor é a sabedoria e aparta-se do mal é a inteligência. E em Provérbios 23,12, aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Muito bem, vamos para o subtópico de número 2, Eclesiastes, Provérbios e Jó. O tema do livro Eclesiastes está na frase, tudo é vaidade, Eclesiastes 1 e 2. Identificando a efemeridade da vida, né? Que significa que a vida é passageira, é temporária, é transitória. Por isso, ao final, o autor declara que o sentido da vida é teme a Deus e guarda os seus mandamentos. Eclesiastes 12:13. Já o tema de Provérbios, irmãos, nos assegura que o temor do Senhor é o princípio da ciência, em outras versões traz sabedoria, Provérbios 1:7. Ensinando que observar os princípios divinos nos faz pessoas sábias. Portanto, ao concluir, o escritor ressalta que uma pessoa temente a Deus é digna de ser honrada. Provérbios 31:30. Enganosa é a beleza e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será louvada. É o versículo bíblico que nós temos aí, né? E nós concluímos esse subtópico trazendo comentários sobre o tema central do livro de Jó, que é o sofrimento. Jó 1:21, nós acrescentamos também o versículo 22 para que ficar mais claro. Vamos lá, versículo 21. É muito conhecido por nós. E diz, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma, mostrando que a dor não é racional e que é preciso sempre confiar no Senhor. A guerra, irmãos, é no campo espiritual, amados. Vale a pena ser fiel ao Senhor. Olha o que o Senhor nos prometeu em Apocalipse 3, versículo 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ó, que maravilha, ó glória. Entramos agora então no subtópico de número 3, Salmos e Cantares de Salomão. Salmos em hebraico significa louvor e sinaliza a mensagem principal do livro, que é louvor, adoração, oração. E também, irmãos, é um livro de instruções, porque nos mostra como servir ao Senhor. E ainda fala profeticamente acerca do Messias. Nestes aspectos, consideramos aí o versículo-chave, Salmos 29:2. Dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Nós trazemos também um subsídio aí, o comentário da Bíblia de aplicação pessoal, está na página 902, vamos ler? Traz que o livro de Salmos, ou Saltério, contém algumas das passagens mais amadas pelos crentes, mas não é para deixarmos a Bíblia aberta como se fosse um amuleto em um Salmo 91, não. Nós temos que ler, ouvir e guardar conforme está escrito em Apocalipse. 3. O livro de Salmos é uma coleção de 150 poemas que expressam uma variedade de emoções, que inclui amor, adoração a Deus, pesar ou tristeza pelo pecado, dependência de Deus em situações desesperadoras, e a batalha do medo e da confiança. A caminhada com Deus, mesmo quando o caminho parece escuro, tenebroso. Gratidão pelo cuidado do Senhor, devoção à palavra de Deus e confiança no triunfo final dos propósitos do Senhor para o mundo. Aleluia! Como diz Meyer Palmen, as palavras dos Salmos são a linguagem da alma. Por fim, o livro de Cantares, irmãos, também é conhecido como
Cântico dos Cânticos de Salomão. Ele ilustra o compromisso e a intimidade e o amor que deve existir no casamento, né? Essas referências tem lá. Então, é referindo-se ao plano original de Deus acerca do relacionamento conjugal e o versículo-chave que sintetiza o ideal da fidelidade entre o marido e a mulher. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Cantares 6:3. Muitos desses versículos são recitados no casamento, né? E para fechar, os únicos livros do Antigo Testamento sem nenhum traço de poesia são Levítico, Ruth, Esté, Ageu e Malaquias. É para os irmãos guardarem isso daí. Sinopse 2, os livros poéticos de sabedoria expressam, né, de forma bela, singela e prática a verdade e a sabedoria de Deus. Então é isso aí. Segura aí, amados, que o que está registrado em 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 25, hein? Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Chegamos no tópico de número 3, uma mensagem ao coração. Subtópico de número 1, uma mensagem de soberania. A Bíblia descreve o que Deus fez na vida das pessoas por meio delas. Por exemplo, Deus conduziu Josué na travessia do Jordão. Está lá em Josué, capítulo 3, versículo 13, né? Vamos ler? Porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra repousem nas águas do Jordão, se separarão as águas do Jordão, e as águas que vêm de cima pararão amontoadas. Josué 3:13. O feito favoreceu o acesso à terra prometida. Deus levantou nações para punir a rebeldia do seu povo e ainda proveu um meio de escape a fim de evitar a extinção também da nação eleita, porque tinha uma promessa, né, irmãos? Vamos ler o que diz Romanos capítulo 9, versículo 29. E como dantes disse a Isaías, se o Senhor dos exércitos nos não deixará descendência, teríamos tornado como Sodoma e teríamos sido feitos como Gomorra. Então assim, né, acabaria aí as gerações. Ele resgatou da Babilônia e o remanescente conforme a promessa feita a Davi, lá em Esdras 9:13. Foi ele que conservou a nação de Judá e assim preparou o caminho para a vida do Messias prometido, irmãos. Assim sendo, o nosso coração deve se aquietar, porque Deus é soberano. Ele age na história e nada acontece fora da sua vontade. Mateus 10, 29 a 32 diz assim: não se vende 2 passarinhos por um ceitil, e nenhum deles cairá em terra sem vontade de vosso Pai. Até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais, pois mais valei vós do que os muitos passarinhos. Portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Né? Ó, que maravilha, né, irmãos? Que promessa! Subtópico 2, uma mensagem de sabedoria. Tem uma gama de versículos aí nesse subtópico e nós vamos também selecionar 4, irmãos. Deus é a fonte de sabedoria. Provérbios 2:6. Porque o Senhor da sabedoria da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. E o propósito da sabedoria é o quê? Agradar a Deus. Provérbios 3:5. Desse modo, todo conselho prático está subordinado à sabedoria divina. Dentre eles sintam o andar retamente, né? Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham em sinceridade, fugir da luxúria. Provérbios 2:16. Para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Né? Não ser preguiçoso também tem lá. Manter boa reputação. Tomar cuidado no falar, no hablar. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus que está nos céus e tu estás sobre a terra, assim sejam poucas as tuas
palavras. É essa lição, né? Não confiar no dinheiro, viver com alegria, remir o tempo, manter a integridade, aceitar a repreensão, está lá em Jó 5,17, confiar no Senhor, né, que são como os montes de Sião, né, desfrutar do verdadeiro amor. No entanto, essas ações não devem ser observadas de forma legalista, elas devem ser o resultado, né, do toque divino no coração, porque, sabe, no coração humano, porque o Jesus cumpriu a lei, nós estamos salvos pela graça. Por isso, todo aquele que guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida, né, irmãos? Então, é uma maravilha, nós estamos nessa janela, na janela da graça. Antes de entrar no subtópico, vamos fazer um subsídio, trazer um subsídio hoje da Bíblia Almeida atualizada, né, na página 902. O título em português vem da palavra grega psalmos, tradução do hebraico mismor, canção, termo encontrado em muitos títulos dos Salmos e simplesmente traduzido como salmo. E nesse nome grego, o livro foi estabelecido pelo tempo do Novo Testamento. Lucas 20:42, visto como mesmo Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. O nome hebraico do livro é Teilim, significa louvores, apontando para o uso característico desses cânticos como louvores oferecidos a Deus. Agora sim, subtópico 3, uma mensagem de adoração, né? Os salmos possuem a peculiaridade de expressar as mais profundas emoções ao coração humano, tais como medo, angústia, tristeza. No Salmo 116, versículo 3, diz assim: os cordéis da morte me cercaram e as angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza ao mesmo tempo, podemos verificar que traz a força, a segurança, a alegria. O Senhor, no Salmo 118, 14, diz: o Senhor é minha força, o meu cântico, e se fez a minha salvação. Também reflete o ideal divino, irmãos, da espiritualidade, da adoração, entre outros retratos da vida espiritual. Destacam-se o coração que confia, o coração contrito, o coração que glorifica, o coração que agradece, o coração agradecido, o coração arrependido, a fim de manter a verdadeira adoração em todas as circunstâncias da vida. O salmista, ele descreveu a conduta por ele adotada, né? E aí diz para nós: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Ou glória, Salmo capítulo 119, versículo 11. Sinopse 3, os sentimentos do coração estão impressos na história, na poesia da Bíblia, que nos ensinam a respeito da verdadeira adoração. Há poesias inspiradas na Bíblia em nossa harpa cristã, por exemplo. Nós vamos, né, declamar aqui, né, irmãos? Olha só. Quando aqui as flores já fenecem, as dos céus começam a brilhar. Quando as esperanças desvanecem, o aflito crente vai orar. Os mais belos hinos e poesias foram escritas em tribulação. E do céu as lindas melodias se ouviram na escuridão. Que maravilha, irmãos! Vamos à conclusão dessa magnífica lição bíblica. A experiência do povo de Deus na conquista e posse da terra prometida aponta para a soberania divina, né? A promessa de Deus se cumprindo. O texto bíblico em prosa e poesia revela a sabedoria divina que deve ser aplicada em nosso viver. A mensagem de alegria ao nosso coração serve de bom remédio e conserva saudável o nosso espírito, alma e corpo. Provérbios 17, 22. Por fim, leiamos uma poesia lindíssima, encantadora, abençoadíssima, no Salmo 101, de 1 a 11. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize a minha alma ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos teus benefícios.
Ele é o que perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as suas enfermidades, que redime a tua vida da perdição, que te coroa de benignidade, de misericórdia, que te farta a sua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos, fez conhecidos os seus caminhos a Moisés e aos seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande sua misericórdia para com os que o temem. Aleluia! Glória a Deus! Salmos 103, de 1 a 11. Nós agradecemos ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos deu de estar aqui com os irmãos, socializando essa 9ª lição desse trimestre. O Senhor tem nos abençoado até aqui, tem nos dado vitória e tem dado vitória a você também, professor, a você, professora, a você, aluno aplicado. Que o Senhor Deus possa lhe abençoar rica e poderosamente. Nós vamos orar nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos a Ti por essa oportunidade que Tu nos destes. Ó Deus querido, abençoa cada irmão, cada irmã que está sem o alcance da nossa voz, Senhor, recebendo essas imagens por meio da internet, dessa ferramenta de comunicação que Tu destes aos homens. Tu destes sabedoria ao homem e o homem então criou essas coisas para o nosso bem, para o benefício, Senhor, de todos. Nós, Senhor, por meio dessas mídias sociais, estamos anunciando a Tua palavra, estamos estudando a Sua palavra, estamos socializando a Tua palavra, estamos, Senhor, cumprindo o ID do Senhor, dizendo, Senhor, a todos que Tu salva, Pai, que Tu cura, que Tu batiza com o Espírito Santo, que Tu leva para o céu e que em breve Tu voltarás. Abençoa poderosamente cada irmão, cada irmã, abençoa a minha vida, me dá sabedoria para que eu possa a cada dia estar, Senhor, alicerçado na Tua pedra de esquina, Pai, que é o Teu Filho Jesus. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós oramos, pedimos ao Espírito Santo, intercede, leve com gemidos inexprimíveis as nossas petições a Jesus. E Jesus intercede ao Pai por nós. E Pai, concede as bênçãos que nós estamos lhes pedindo e também lhe estamos agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a todos vocês, ao irmão Isaac, ao Mateus, a minha esposa Leide, a Priscila de João Neiva. Abençoa a todos, que o Senhor possa abençoar a todos. A irmã Aparecida, professora Aparecida Milagres, a irmã Elacia Guiar, a irmã Diva, a irmã Divaneia, a irmã Josineia, a irmã Glauciene, vários irmãos e irmãs que têm entrado em contato conosco. Que Deus possa abençoar rica e poderosamente cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.